Olá, então a gente vai dar início aí à nossa segunda unidade. Então essa é a primeira aula aí da nossa segunda unidade. A gente vai dar início aí à primeira fase. Então o nosso conteúdo dessa unidade é polinômios, né? No conteúdo anterior a gente falou aí de monômios. Vimos aí como é formado os monômios, né? Então o monômio ele é um nome específico aí ao termo, justamente por ele possuir o quê? Por essa expressão possui apenas um termo. Então por isso se dá o nome de monômio. Então como nessa unidade a gente vai trabalhar aí com alguns termos, né? Ao invés de ser apenas um, podemos trabalhar aí com mais de um monômio, né? Mais de um termo. Então esse mais significa muitos, né? Então a própria palavra aí é poli, tem um significado aí de muitos termos, vamos dizer assim. Então por isso que se dá o nome de polinômio. Então simplesmente polinômio se refere aí a mais de um monômio. Então vamos ver aqui como funciona. Por exemplo, aqui vamos determinar a área total da figura ao lado. Então por isso vamos calcular as áreas A, B e C. Então é o seguinte, a gente sabe que para calcular a área de uma figura geométrica, a gente multiplica aí altura vezes largura. Quando a figura é quadrada, a gente simplesmente multiplica esse valor e eleva ao quadrado. A gente sabe que elas têm essas características. Então a gente vai pegar aqui três figuras geométricas. Essa figura aqui, que representa um quadrado, essa figura aqui, representada por a letra A. Depois temos outra figura aqui, junta com essa figura A, que é a figura B. Aqui representa um retângulo, por exemplo. Então, já que não possui os quatro lados iguais, a gente sabe que esse tipo de figura, né, dá o nome de retângulo. A letra A, por exemplo, figura A, os quatro lados são iguais. Então, por isso que ela é chamada de quadrado, a gente já viu isso. A B, né, são dois pares de lados diferentes. Por exemplo, aqui embaixo é menor que a altura. Então, é o chamado retângulo. E temos aí a terceira figura, que é a figura representada pela letra C. Essa figura também, ela representa um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais. Ok. Então temos aqui figura A, figura B e figura C. A, B e C. Então, se a gente sabe que para calcular a área, né, quando a gente tem um quadrado, por exemplo, a letra A, então seria esse lado aqui, ó, vezes a altura vezes o comprimento, vamos dizer assim. Como são iguais, simplesmente qualquer lado aqui eu posso levar ao quadrado. Vamos colocar os valores aqui para a gente entender. Então, por exemplo, esse lado aqui, eu não sei qual o valor, mas vamos dizer que isso aqui vale x. Como ele é quadrado, o valor que eu tenho que dar para um lado, para a altura, por exemplo, tenho que dar aqui para o comprimento. A gente sabe, se fosse 10, então aqui seria 10, se fosse 100, aqui seria 100. Se for x aqui, você tem que ser a mesma letra, porque ele é quadrado, então os valores são iguais. Então a letra B, vamos dizer que esse lado aqui, né, representado por y, né? Então na letra B, esse lado aqui, por exemplo, essa altura não aparece, mas a gente entende, né, percebe na verdade que ele vale x, porque ele está colado com esse lado aqui da figura A, ou seja, é o mesmo valor. A gente observa aqui que é o mesmo valor. Então se é o mesmo valor desse lado A, a gente sabe que ele é quadrado, todos os lados iguais. Então se isso aqui vale x, se está colado é o mesmo valor aqui, como a gente percebe, então esse lado aqui a gente já sabe que vale x também. Então quer dizer que esse lado aqui do B, o
O lado de baixo vale y, e esse lado que sobe aqui, ó, vale x. E a figura C, como é quadrado, se eu der um valor aqui para y, né? Então, lógico que a altura aqui, por exemplo, o outro lado é equivalente ao mesmo y, né? Porque ele é quadrado, a gente viu isso. Ok. Então, se para calcular a área, por exemplo, o lado, a figura A, tenho que multiplicar isso aqui, ó, por isso, a área multiplica os lados, né? Vamos dizer, esse lado que sobe, esse lado aqui, esse lado vertical, esse é horizontal, seria a altura vezes comprimento, vamos dizer assim. Então, para calcular a área da figura A, teria que ser esse lado aqui x, vezes esse outro aqui que é x. Vamos dizer, esses lados que formam um L. X vezes x, eu daria o valor. Figura A. Então, a figura B, eu tenho um y, esse lado aqui vale y. E a gente sabe que esse lado que sobe é equivalente a x. Então, seria x vezes y. Para calcular a figura B. E a figura C, os dois lados, né, todos os lados são iguais na verdade, então esse vale y vezes y, então seria y vezes y, que seria no caso y ao quadrado. Ok, se eu quero calcular a área, então eu vou ter a área da figura A mais a área da figura B mais a área da figura C. É o que vai acontecer. Então a área da figura A é equivalente ao quê? X ao quadrado, como a gente viu, x vezes x dá x ao quadrado. A gente viu que uma letra multiplicada por outra letra a gente pode levar ela ao quadrado. A área da figura B é x vezes y, aquilo que eu expliquei. Esse lado B aqui é equivalente a x, porque é igual a esse lado do quadrado A. E aqui, ó, multiplica por esse lado aqui, de baixo que é y. X vezes y é igual a xy. E a figura C, a área da figura C aqui é y ao quadrado, ou seja, y vezes y. Uma letra vezes ela mesma é igual a essa letra elevada ao quadrado, no caso y ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente tem o seguinte, a expressão que representa a área total dessa figura é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Aí é denominada polinômio. Então, polinômio é o que? É um monômio ou soma algébrica de monômio. Então, um monômio pode ser um polinômio, ou seja, isso aqui pode ser um polinômio, a área da figura A, por exemplo, ou então uma soma algébrica, ou seja, se eu junto as três figuras, né, eu vou ter aí também um polinômio. Então, a gente observa que nessa situação, quando eu juntei os valores das três figuras, eu somei aqui, por exemplo, 3 termos. Então, mais que um termo, então é por isso a gente costuma chamar de polinômio, né? Então, polinômio são expressões aí que podem ser representadas por mais de um termo. Então, a diferença entre o conteúdo anterior, que foi monômio, é isso aqui. Então, nos monômios, isso aqui não representaria um monômio porque teria mais de um termo. O monômio é especificamente apenas um termo, quando eu me refiro apenas a um termo. Então, aqui, como eu tenho 3, por exemplo, poderia ter 2, a figura B seria 2. Então, já foge aí também do monômio. Então, aqui eu tenho 3, também já foge do monômio, isso, né, ele passa a ser chamado, vamos dizer assim, de polinômio. São também exemplos aí de polinômios as expressões. Então, a gente tem aí a letra A, mais exemplo aqui de polinômio, 2x menos 15. Então, a gente observa que temos o que? 2 termos, 2x e menos 15. A letra A ao quadrado, menos 2ab menos 6. A gente tem 3 termos aqui, ó. A ao quadrado, menos 2ab e menos 6. Então, polinômio. A letra C
C, x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 7x menos 12. Também temos vários polinômios. Na verdade, 1, 2, 3, 4. Esses 4 termos, na verdade, então representa polinômio. A letra D, 3y sobre 5 menos 2x sobre 7 mais xy. Também isso aqui representa um polinômio. Então, os monômios que formam um polinômio também são chamados de termos do polinômio. Quando um polinômio apresenta termos semelhantes, eles podem ser adicionados ficando reduzido em um só termo, né? Observe aí o exemplo. Então a gente pode ter lá a gente pode ter aí polinômios com termos semelhantes. Quando isso acontece, a gente faz a chamada redução de termo, ou seja, a gente reduz aí um único termo. Isso só é possível quando os termos são semelhantes. Vamos entender aqui o exemplo e entender o que são os termos semelhantes. Por exemplo, eu tenho 5x ao quadrado mais 8x menos x ao quadrado menos 2x. Então são 4 termos. Quais são os semelhantes? 5x ao quadrado e x ao quadrado menos x ao quadrado. Então x ao quadrado é diferente de o x sem nenhum expoente. Então aqui esses 5x ao quadrado menos x ao quadrado são semelhantes. Eu posso fazer a operação entre eles. Ou seja, 5 menos, aqui só tem, não aparece um valor, quando não aparece equivalente a 1, a gente sabe disso. Então seria 5 menos 1 daria 4. 4 o quê? 4x ao quadrado. Aqui faz referência aos termos do x ao quadrado. E aqui a gente tem outro exemplo também de termos semelhantes. Mais 8x menos 2x. Então, todos elevados ao valor x. Então, 8 menos 2 daria 6. Né? E ficaria dessa forma. 5 menos 1, 4x ao quadrado, mais 8x menos 2x. 8 menos 2 daria 6x.